meu nome é Mega, tenho 32 anos e, no mês passado, meu celular recebeu uma mensagem da minha mãe: a hipoteca está vencendo. Há 3 anos, meus pais entregaram à construtora multimilionária a casa da família e as contas de investimento para o meu irmão mais novo, Ryan, dizendo que ele merecia tudo. Passei 15 anos ajudando a construir o negócio da família enquanto Ryan curtia a vida aos 20 e poucos anos. Quando meu pai me disse que eu não ia ganhar nada, suas palavras exatas foram: seu irmão merece. Agora eles estão se afogando em dívidas. Antes de contar o que aconteceu em seguida, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para participar da minha jornada de autodefesa. Crescendo em nossa ampla casa colonial nos subúrbios de Boston, sempre me senti como se vivesse à sombra de Ryan. Nossa história familiar começou com meu avô, William Patterson, que fundou a Patterson Construction em sua garagem em 1965. Com nada além de determinação e uma caminhonete, ele a transformou em um respeitável negócio local. Quando meu pai, Thomas, assumiu no início da década de 1990, ele a expandiu para uma potência regional com contratos em toda a Nova Inglaterra. Eu tinha 7 anos quando Ryan nasceu. Lembro-me do rosto do meu pai se iluminar na sala de espera do hospital quando a enfermeira anunciou: é um menino. Aquele momento deu o tom para os próximos 25 anos de dinâmica familiar. Finalmente, um Patterson para dar continuidade ao nome da família, declarou meu pai, como se eu não tivesse existido nos 7 anos anteriores. Desde o início, a diferença no tratamento que recebemos foi sutil, mas inconfundível. No 5º aniversário do Ryan, ele ganhou uma casinha de brinquedo personalizada que o papai mandou a equipe da empresa construir no nosso quintal. No meu aniversário de 12 anos, naquele mesmo ano, ganhei um bolo e um vale-presente de uma livraria. Quando eu tirava só notas no boletim, a mamãe dizia: que legal, querida, antes de voltar a atenção para a nota C do Ryan em matemática, elogiando-o por melhorar. Minha mãe, Nancy, não era abertamente tendenciosa, mas permitia o favoritismo do meu pai. Ela era pacificadora, sempre tentando apaziguar as coisas com atenção extra quando meu pai não estava olhando. Seu pai simplesmente tem valores tradicionais, ela sussurrava após momentos particularmente dolorosos de favoritismo. Ele não quer dizer nada com isso. Quando cheguei ao ensino médio, eu já tinha desenvolvido uma estratégia: excelência. Se eu não conseguisse conquistar o afeto deles através da existência, talvez a realização resolvesse. Entrei para todos os clubes de negócios, me tornei presidente da seção Future Business Leaders of America e me formei como orador da turma. Enquanto isso, Ryan mal conseguia manter uma média C, dedicando mais tempo a festas do que a atividades extracurriculares. No meu 2º ano, ouvi meu pai conversando com Ryan depois que ele foi pego bebendo em um baile da escola. Meninos são meninos, disse meu pai, rindo. Só não sejam pegos da próxima vez. 3 meses antes, eu tinha ficado de castigo por uma semana por faltar 15 minutos ao toque de recolher depois de ficar até tarde em um grupo de estudos. Quando chegou a hora de decidir sobre a faculdade, escolhi especificamente me formar em administração de empresas, com foco em gestão da construção civil, não porque fosse minha paixão, mas porque achei que finalmente conquistaria o respeito do meu pai. Eu queria mostrar a ele que levava os negócios da família a sério. Ryan, por outro lado, transitou entre 3 cursos diferentes antes de se decidir por comunicação, porque era fácil. No verão anterior ao meu último ano de faculdade, estagiei na Patterson Construction. Cheguei cedo, fiquei até tarde e absorvi tudo o que pude sobre orçamentos, gerenciamento de projetos e relacionamento com clientes. Meu pai mal me notou, me designando para arquivar a papelada, enquanto Ryan, que havia voltado do 2º ano, era convidado para reuniões com clientes e canteiros de obras. Ryan precisa aprender o negócio do zero, explicou meu pai quando questionei por que meu irmão estava participando de reuniões executivas enquanto eu organizava o depósito de suprimentos. Ele não entendeu a ironia. Apesar de tudo, eu amava o nosso negócio familiar. Eu via o seu potencial e queria genuinamente fazer parte do seu futuro. A cada verão e férias, eu trabalhava em diferentes cargos na empresa. Eu aprendia os nomes de todos os funcionários, do departamento de contabilidade às equipes de construção.
Eu entendia as suas preocupações. Sistema, seus processos e suas ideias de melhoria. No Natal do meu último ano na faculdade, apresentei ao meu pai um plano de negócios detalhado para expandir a Patterson Construction para práticas de construção sustentável. Passei meses pesquisando tendências do setor, incentivos fiscais e potenciais novas bases de clientes. Ele olhou para a capa, disse, veremos, e o guardou. Mais tarde naquela noite, ele passou 2 horas na sala com Ryan, ensinando-o a ler plantas, mesmo sem Ryan demonstrar interesse ou aptidão. Mamãe tentou me consolar depois. Seu pai simplesmente se conecta melhor com o Ryan, disse ela, dando um tapinha na minha mão. Ele não sabe como se relacionar com uma filha no mundo dos negócios. Ressaltei que várias grandes construtoras da nossa região eram administradas por mulheres. Ela apenas deu de ombros e mudou de assunto. Quando me formei, já tinha aceitado que nunca seria a favorita, mas estava determinada a provar meu valor por meio de resultados. Eu acreditava que ações falavam mais alto que palavras e, eventualmente, minhas contribuições seriam inegáveis. Olhando para trás agora, reconheço a ingenuidade dessa esperança. Nenhuma excelência pode superar o favoritismo arraigado, especialmente quando ele é reforçado por expectativas tradicionais de gênero. Apesar de tudo, nunca desisti. Talvez essa fosse minha maior força ou minha maior fraqueza. Recusei-me a abandonar uma família e um negócio que eu amava, mesmo quando todos os sinais apontavam para o fato de que meu lugar em ambos seria sempre secundário ao do meu irmão. Trabalhei em 3 empregos de meio período durante a faculdade para pagar minhas despesas. Enquanto isso, Raya recebia uma bolsa integral do banco da mamãe e do papai, com direito a um apartamento de luxo e um carro novo a cada 2 anos. Meus pais pagavam sua mensalidade, aluguel, plano de alimentação e lhe davam uma mesada generosa que excedia o que muitos formandos ganhavam em seus primeiros empregos. Quando perguntei aos meus pais por que eles não me ajudavam financeiramente, meu pai disse: "Você precisa aprender o valor do trabalho duro." Como se Ryan não soubesse. Me formei summa cum laude com dupla especialização em administração de empresas e gestão da construção. Ryan mal conseguiu se formar, com um GPA de 2,3 em comunicação, depois de 5 anos e meio. No meu jantar de formatura, meu pai fez um brinde, a Megan, que sempre faz as coisas conforme as regras. Na formatura de Ryan, 6 meses depois, ele chorou copiosamente, ao meu filho, que carregará o nome Patterson para o futuro da nossa empresa. Quando entrei oficialmente na Patterson Construction após a formatura, fui colocado em um cargo de nível básico em orçamentação, apesar das minhas qualificações. Meu salário inicial era menor do que o de contratações recentes com menos formação. Você precisa entender todos os aspectos do negócio desde o início, explicou meu pai. 3 semanas depois, Ryan foi nomeado para o cargo recém-criado de vice-presidente de relações com clientes, com direito a um escritório de canto e carro da empresa. No meu primeiro ano, identifiquei quase $400 mil em potencial de economia por meio de processos de pedidos de materiais mais eficientes. Criei uma planilha com o histórico de preços de vários fornecedores e identifiquei padrões que nos permitiram negociar melhores preços. Quando apresentei minhas descobertas em uma reunião de gestão, meu pai assentiu e disse: "Interessante", antes de passar para a apresentação de Ryan sobre a organização de um torneio de golfe da empresa. Apesar das constantes decepções, continuei a me destacar. Tornei-me conhecido entre os gerentes de projeto como a pessoa que conseguia resolver problemas. Quando as entregas de materiais atrasavam, eu encontrava alternativas. Quando os subcontratados não apareciam, eu tinha reservas prontas para ligar. Construí relacionamentos com todos, da recepcionista ao encarregado principal, em nossos maiores projetos. Um projeto em particular se destaca na minha memória. Estávamos construindo um complexo de consultórios médicos com um prazo apertado e multas substanciais por atraso na conclusão. 2 meses depois do início da construção, nosso gerente de projeto pediu demissão inesperadamente. Ryan deveria assumir o cargo, mas ele estava de férias de 3 semanas na Europa com amigos. Meu pai estava em pânico até que me ofereci para assumir. Trabalhei 14 horas por dia durante 6 semanas seguidas.
Renegociei com subcontratados, reorganizei o cronograma da construção para otimizar o tempo da equipe e supervisionei pessoalmente as fases críticas do projeto. Concluímos a obra 2 dias antes do prazo e abaixo do orçamento. O cliente ficou tão impressionado que nos contratou imediatamente para sua próxima expansão. Na cerimônia de conclusão, fiquei em segundo plano enquanto meu pai e Ryan, que haviam retornado bem na hora, cortavam a fita. O CEO do cliente perguntou especificamente por mim, apertou minha mão e disse: "Isso não teria acontecido sem você." Meu pai ouviu e pareceu momentaneamente desconfortável antes de dar um tapinha no ombro de Ryan e dizer: "Os homens da Patterson sabem como entregar." Enquanto isso, eu morava modestamente em um pequeno apartamento de um quarto enquanto Ryan comprava um apartamento à beira-mar usando seu pacote de remuneração executiva. Eu levava o almoço de casa e dirigia um Honda de 10 anos, enquanto Ryan pagava os almoços dos clientes e dirigia um BMW alugado pela empresa. Criei minha conta poupança enquanto Ryan acumulava dívidas no cartão de crédito que meus pais quitavam periodicamente. A empresa continuou a crescer, em grande parte graças aos sistemas e relacionamentos com os clientes que desenvolvi. Criei uma nova divisão com foco em construção sustentável, que atraiu clientes prestigiados e preocupados com o impacto ambiental. Esses projetos geraram margens de lucro maiores e consolidaram nossa reputação como uma empresa inovadora. Meu pai assumiu o crédito pela iniciativa em publicações do setor, apesar de ter inicialmente rejeitado minha proposta. As contribuições de Ryan eram menos tangíveis. Ele era o rosto em galas beneficentes e torneios de golfe. Ele encantava as esposas de clientes em festas de fim de ano. Era fotogênico nos materiais de marketing da empresa. Quando gerenciava projetos, eles geralmente ultrapassavam o orçamento e atrasavam o cronograma, exigindo que outros gerentes, geralmente eu, interviessem para salvá-los. Durante meu 5º ano na empresa, enfrentamos uma grande crise. Um projeto comercial significativo estava à beira do colapso depois que Ryan aprovou alterações no projeto sem calcular as implicações estruturais. O cliente estava ameaçando entrar com uma ação judicial, e nossa reputação estava em jogo. Ryan estava convenientemente doente na semana em que tudo isso veio à tona. Passei 2 semanas negociando com arquitetos, engenheiros e o cliente para encontrar uma solução. Consegui financiamento adicional, contratei subcontratados especializados e supervisionei pessoalmente o trabalho de remediação. O projeto foi salvo, embora com lucro reduzido. Quando a poeira baixou, meu pai me chamou ao seu escritório. Por um momento, pensei que o reconhecimento finalmente chegaria. "Você fez um bom trabalho resolvendo a situação", disse ele. "Mas, no futuro, consulte-me antes de assumir compromissos financeiros dessa magnitude." Ryan cometeu um erro, mas está aprendendo. Precisamos apoiá-lo enquanto ele cresce em seu papel. Fiquei sentado ali, atordoado e em silêncio. 10 anos de dedicação, e eu ainda era tratado como subordinado ao meu irmão, que não se dava ao trabalho de aparecer quando as coisas ficavam difíceis. Naquela noite, considerei seriamente deixar a empresa pela primeira vez. Mas eu havia investido tanto de mim na Patterson Construction que ir embora parecia admitir a derrota. Além disso, para onde eu iria? Este era o negócio da família. O meu negócio também. Ou assim eu pensava. A noite que mudou tudo começou normalmente. Mamãe convidou Ryan e eu para o jantar de domingo, dizendo que papai tinha um anúncio importante. Presumi que fosse sobre o novo prédio comercial que estávamos planejando ou talvez a expansão para o mercado imobiliário comercial que eu vinha pesquisando. Cheguei 15 minutos mais cedo, como de costume, trazendo uma garrafa do uísque escocês favorito do papai. A casa em que cresci parecia a mesma de sempre. Uma casa colonial de 4 quartos, impecavelmente conservada, com a placa da Patterson Construction orgulhosamente exposta perto da entrada da garagem. 25 anos de sucesso nos negócios permitiram que meus pais adicionassem um solário, uma piscina e um amplo paisagismo à propriedade. Eu ainda a considerava um lar. Ryan chegou 20 minutos atrasado, sem se desculpar. Mamãe o mimava como se ele tivesse voltado da guerra, e não da curta viagem de carro do apartamento. Papai sorriu orgulhoso quando Ryan mencionou que tinha acabado de dar um sinal para um barco.
Ninguém perguntou sobre minha recente negociação bem-sucedida de um contrato que garantiria trabalho para a empresa pelos próximos 3 anos. Durante o jantar, meu pai pigarreou e ergueu o copo. Tenho pensado no futuro da Patterson Construction, começou ele. Não estou ficando mais jovem, e é hora de planejar a sucessão. Meu coração acelerou. Este era o momento pelo qual eu vinha trabalhando. Depois de 15 anos de dedicação, meu pai certamente reconhecia minhas contribuições e meu comprometimento. Sua mãe e eu decidimos que é hora de começar a nos afastar das operações do dia a dia, continuou ele. Queremos viajar, aproveitar nossos anos dourados e ver o negócio continuar a prosperar sob uma nova liderança. Sentei-me mais ereto, revisando mentalmente o plano de transição que vinha desenvolvendo silenciosamente há anos. Portanto, disse papai, virando-se para Ryan, decidimos transferir a propriedade da Patterson Construction para Ryan, com efeito imediato. A sala começou a girar. Agarrei a borda da mesa. Além disso, continuou papai, como se não tivesse acabado de destruir meu mundo, vamos transferir a casa e nossas contas de investimento para Ryan também. Ele precisará desses ativos para garantir o crescimento futuro da empresa. E a Mega? Perguntou minha mãe baixinho, o primeiro indício de que talvez não tivesse sido uma decisão unânime. Meu pai mal olhou para mim. Estamos oferecendo à Mega uma generosa indenização em reconhecimento aos seus anos na empresa, 3 meses de salário e o carro da empresa. É isso. Finalmente encontrei minha voz. 15 anos da minha vida, e eu recebo 3 meses de salário enquanto o Ryan fica com tudo. Seu irmão merece, disse papai com firmeza, seu tom indicando que o assunto estava resolvido. Ele é um homem de Patterson. A empresa deveria continuar com um nome de família. Eu também sou Patterson, eu disse, com a voz trêmula. Até você se casar, respondeu papai, com desdém. Além disso, o Ryan tem uma visão para o futuro da empresa. Ryan deu um sorriso irônico do outro lado da mesa. Não se preocupe, mana. Talvez eu encontre um lugar para você na nova organização. Talvez no RH ou algo assim. Olhei para minha mãe, esperando apoio, mas ela olhava fixamente para o prato. Só queremos o melhor para a empresa, murmurou. O que é melhor para a empresa? Levantei-me, jogando a cadeira para trás. O Ryan não sabe nada sobre como administrar este negócio. Ele não sabe ler um balanço. Nunca concluiu um projeto no prazo, e metade das equipes se recusa a trabalhar com ele porque ele não sabe do que está falando. Chega, papai bateu a mão na mesa. Esta decisão é final. A papelada já foi preparada. Você já teve a intenção de me incluir no futuro da empresa? Perguntei, ameaçando chorar. A expressão do papai se suavizou um pouco. Mega, você é inteligente. Vai se dar bem. Mas a Patterson Construction precisa de um Patterson no comando. É tradição. Um Patterson homem, você quer dizer? Perguntei, amargamente. Não faça disso uma questão de gênero, interrompeu Ryan. É uma questão de em quem o papai confia para continuar seu legado. Olhei ao redor da mesa para minha família, papai, decidido em sua decisão, uma mãe, sem vontade de desafiá-lo, um Ryan, mal contendo seu triunfo. 32 anos tentando provar meu valor, amando pessoas que nunca me valorizariam igualmente, ruíram ao meu redor. Parabéns pela aposentadoria, disse friamente aos meus pais. E parabéns pela herança, acrescentei a Ryan. Espero que todos vocês recebam exatamente o que merecem. Saí sem olhar para trás, ignorando os chamados da minha mãe para voltar. No meu carro, finalmente deixei as lágrimas rolarem, não apenas pela herança perdida, mas pelo reconhecimento que nunca receberia, pelos anos perdidos tentando conquistar um amor que deveria ter sido incondicional. Na manhã seguinte, apresentei minha demissão, com efeito imediato. Meu pai ligou, não para se desculpar, mas para me lembrar da cláusula de não concorrência no meu contrato de trabalho. Você não pode trabalhar para nenhum concorrente num raio de 160 quilômetros por 2 anos, disse ele, como se essa fosse sua principal preocupação. Eu nem sonharia com isso, respondi antes de desligar.
Limpei meu escritório num domingo, quando não havia ninguém lá. 15 anos de trabalho cabiam em 2 caixas de papelão. Ao dar uma última olhada na empresa que ajudei a construir, fiz uma promessa a mim mesmo: nunca mais permitiria que meu valor fosse determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. O primeiro mês depois de deixar a Patterson Construction foi o mais difícil. Aluguei um apartamento mobiliado em Chicago, o mais longe possível de Boston, sem abrir mão de trabalhar na construção civil. Todas as manhãs, eu acordava questionando minha decisão. Todas as noites, eu me lembrava de que ficar na empresa destruiria lentamente minha alma. Permiti-me 2 semanas de luto. Chorei, gritei nos travesseiros, escrevi cartas mordazes para minha família que nunca enviei. Então, comecei a reconstruir minha vida do zero. O pacote de indenização mal cobriu meu primeiro mês de aluguel e o depósito de segurança. Usei minhas economias para mobiliar meu apartamento com o mínimo necessário e montar meu novo negócio, a Patterson Consulting. Manter meu nome foi um pequeno ato de desafio. Criei um site, cartões de visita e um perfil no LinkedIn enfatizando minha experiência, sem mencionar que era uma empresa familiar. Ligações não solicitadas e eventos de networking se tornaram minha rotina diária. Apresentei-me a todos na indústria da construção de Chicago, de subcontratados a incorporadoras. A maioria das portas permaneceu firmemente fechada. A consultoria em construção civil de uma mulher desconhecida em um setor dominado por homens não foi fácil de convencer. Meu primeiro cliente chegou por puro desespero, o deles, não o meu. Uma construtora de médio porte havia demitido seu gerente de projeto no meio da obra e precisava de ajuda imediata. O projeto estava 3 meses atrasado e significativamente acima do orçamento. Ofereci-me para trabalhar por um valor reduzido, com uma estrutura de bônus vinculada à retomada do projeto. Durante 6 semanas, trabalhei das 6 horas à meia-noite. Renegociei com subcontratados, reorganizei o cronograma da construção e identifiquei erros dispendiosos nos planos originais. No final, reduzimos os atrasos pela metade e identificamos economias suficientes para compensar os atrasos anteriores. A construtora ficou impressionada o suficiente para me indicar 2 colegas. De repente, eu tinha uma pequena base de clientes e referências positivas. Criei um nicho para mim, o consultor de construção que você chama quando as coisas dão errado. Eu me promovi como um solucionador de problemas em vez de competir diretamente com empresas de gerenciamento de projetos estabelecidas. 4 meses depois de começar meu novo empreendimento, recebi uma ligação de Martin Tim, ex-chefe de orçamentos da Patterson Construction. Eu me demito, anunciou ele sem rodeios. Ryan demitiu Dolores e Dee na semana passada, disse que eles eram muito caros depois de 30 anos na empresa. Eu não poderia ficar depois disso. Martin me contou as mudanças que Ryan havia implementado. Gerentes de projeto experientes foram substituídos por seus colegas de fraternidade, subcontratados confiáveis foram dispensados em favor de alternativas mais baratas, a divisão de construção sustentável que eu havia construído foi desmantelada porque Ryan achou que era muito complicada. O lugar está caindo aos pedaços, concluiu Martin. Seu pai está tentando não interferir, mas parece fisicamente doente toda vez que visita o escritório. Agradeci a Martin pela informação, mas mantive meu limite. O negócio deles não era mais da minha conta. Mesmo assim, não pude deixar de me sentir validado pela notícia. Não era satisfação pessoal que eu sentia, mas sim uma justificativa profissional. As habilidades e o conhecimento que eu havia trazido para a Patterson Construction tinham sido valiosos, independentemente de minha família reconhecer ou não. À medida que meu primeiro ano em Chicago progredia, meus negócios também progrediam. Contratei 2 assistentes e me mudei para um escritório pequeno, mas profissional. Conquistei uma reputação de honestidade e resultados. Ao contrário do meu pai, que acreditava em gestão hierárquica, criei relacionamentos colaborativos com os clientes. Expliquei minhas recomendações com clareza e os envolvi nas decisões, em vez de ditar os termos. Essa abordagem repercutiu particularmente bem entre desenvolvedoras e proprietárias de projetos, um grupo demográfico crescente no setor. Aos 15 meses em Chicago, eu tinha uma lista de espera de clientes e estava pensando em expandir minha equipe.
Enquanto isso, atualizações de antigos colegas pintavam um cenário cada vez mais sombrio para a Patterson Construction. Ryan havia garantido vários contratos de grande porte por meio de lances mais baixos que os concorrentes, sem perceber que os projetos dariam prejuízo. Problemas de qualidade surgiram, pois gerentes inexperientes não supervisionavam adequadamente os subcontratados. 2 grandes clientes entraram com ações judiciais por atrasos e defeitos. Mantive distância profissional desses problemas, mas não consegui evitar uma pontada de tristeza. A Patterson Construction havia sido o legado do meu avô. Centenas de famílias dependiam da empresa para seu sustento. A má gestão de Ryan não estava prejudicando apenas a nossa família, estava afetando funcionários inocentes que haviam sido leais por décadas. Certa noite, recebi um e-mail de Bárbara, vizinha dos meus pais há 20 anos. Ela escreveu que havia rumores de que meus pais estavam passando por dificuldades financeiras. A filiação deles ao clube de campo havia expirado e eles haviam cancelado suas férias anuais. Os caminhões da empresa não tinham mais o logotipo da Patterson em destaque, e em vez disso, eram brancos e simples, com identificação mínima. Quase liguei para minha mãe naquela noite, mas me contive. Elas tinham feito sua escolha. Tinham confiado tudo a Ryan, acreditando que compartilhar seu DNA e gênero o tornava mais digno do que meus anos de competência demonstrada. Quaisquer consequências dessa decisão seriam responsabilidade delas. Em vez disso, canalizei minha energia para o crescimento do meu negócio. Expandi minha atuação para a consultoria preventiva, ajudando desenvolvedores a evitar os erros custosos que eu via repetidamente em projetos problemáticos. Desenvolvi um programa de treinamento para novos gerentes de projeto com base na experiência prática, em vez de teorias de livros didáticos. Contratei mais 3 consultoras, todas mulheres com vasta experiência em construção civil e que haviam enfrentado barreiras semelhantes em empresas tradicionais. Ao final do meu 2º ano em Chicago, a Patterson Consulting já havia se tornado um nome respeitado no setor de construção civil do Centro-Oeste. Eu havia provado a mim mesmo que meu sucesso na Patterson Construction não fora um acaso ou resultado de nepotismo. Na verdade, eu havia alcançado sucesso ali, apesar dos obstáculos colocados em meu caminho. Comprei um apartamento pequeno, mas elegante, em um prédio histórico, minha primeira casa de verdade, que fosse verdadeiramente minha. Ao desempacotar meus pertences, encontrei uma foto do meu avô em frente ao seu primeiro caminhão da Patterson Construction. Sua expressão demonstrava o mesmo orgulho e determinação que eu sentia agora. Naquele momento, percebi que estava carregando seu verdadeiro legado, não por meio de um nome em um prédio, mas pelos valores de trabalho árduo, integridade e resiliência que ele personificou. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Finalmente em paz com meu novo caminho, eu não fazia ideia de que a manhã seguinte traria meu passado de volta à minha vida cuidadosamente reconstruída. A abordagem de Ryan para administrar a Patterson Construction poderia ser melhor descrita como a de uma criança brincando com blocos, derrubando estruturas estabelecidas pelo puro prazer da destruição, sem nenhum plano de reconstrução. Nos primeiros 6 meses de sua liderança, ele fez mudanças que desfizeram décadas de cuidadoso desenvolvimento de negócios. Sua primeira decisão importante foi demitir o escritório de contabilidade de longa data da empresa, substituindo-o pelo irmão de seu colega de faculdade, que acabará de obter sua licença de contador. O novo contador, ávido por agradar e inexperiente com as especificidades do setor de construção, não conseguiu acompanhar adequadamente os custos dos projetos. Quando chegou a época da declaração de imposto de renda, os livros contábeis da empresa estavam tão desorganizados que eles tiveram que contratar um contador forense, o que custou uma fortuna. A próxima jogada brilhante de Ryan foi reestruturar a equipe de gestão. Ele eliminou os cargos de 3 gerentes de projeto que estavam na empresa há mais de 20 anos, alegando que eles eram resistentes a novas ideias. No lugar deles, ele contratou 4 amigos da época da fraternidade, nenhum dos quais tinha experiência em construção. Criou novos cargos executivos, como diretor de inovação e diretor de experiência de marca, com salários de 6 dígitos e veículos da empresa. O escritório da Patterson Construction, antes um modelo de operação eficiente, transformou-se em algo semelhante a uma fraternidade estudantil.
Ryan instalou uma mesa de ping-pong e um bar de cerveja na sala de conferências, alegando que isso estimularia a criatividade. As reuniões de equipe nas manhãs de segunda-feira foram substituídas por sessões de visão, nas quais Ryan divagava sobre suas ideias para a expansão da empresa enquanto seus executivos recém-contratados concordavam com entusiasmo. Enquanto isso, projetos de construção em si fracassaram sem a devida supervisão. A divisão de construções sustentáveis que eu havia criado, que representava quase 30% da receita da empresa, foi desmantelada porque Ryan achou os requisitos de certificação muito complicados. Clientes de longa data que haviam procurado especificamente a Patterson Construction em busca de opções de construção sustentável transferiram seus negócios para outras empresas. A abordagem de Ryan para conquistar novos negócios foi igualmente desastrosa. Ele reduziu os preços das propostas para superar os concorrentes, sem entender os custos reais envolvidos. A Patterson Construction começou a fechar contratos com garantia de prejuízo antes mesmo da primeira escavadeira começar a trabalhar. Quando os avaliadores tentaram explicar o problema, Ryan os acusou de serem pessimistas e de não enxergarem o panorama geral do crescimento da participação de mercado. A frota da empresa, antes mantida com um cronograma rigoroso, caiu em desuso quando Ryan redirecionou o orçamento de manutenção para alugar um Porsche novo como seu veículo de desenvolvimento para clientes. Os equipamentos começaram a quebrar nos canteiros de obras, causando atrasos que acionaram cláusulas de penalidade nos contratos. Subcontratados que trabalharam com a Patterson Construction por gerações se viram esperando 90 dias pelo pagamento em vez dos 30 dias padrão. Muitos se recusaram a assumir novos projetos da Patterson, forçando Ryan a contratar subcontratados desconhecidos cuja qualidade de trabalho era, na melhor das hipóteses, inconsistente. Aos 9 meses, as reservas de caixa da empresa, acumuladas ao longo de décadas de gestão cuidadosa, estavam esgotadas. Ryan começou a usar a linha de crédito da empresa para cobrir despesas operacionais regulares, um pecado capital na gestão de construção. Só os pagamentos de juros consumiam milhares de dólares todos os meses. Meus pais, que planejavam desfrutar de uma aposentadoria confortável, viram-se cada vez mais atraídos de volta ao negócio à medida que os problemas se multiplicavam. Meu pai visitava os canteiros de obras, franzindo a testa diante de problemas óbvios de qualidade, mas hesitante em minar a autoridade do filho. Minha mãe voltou a lidar com contas a pagar quando os fornecedores começaram a ligar para a casa exigindo pagamento. Mesmo assim, eles inventaram desculpas para o desempenho de Ryan. Ele ainda está aprendendo, dizia o pai aos funcionários preocupados. O mercado está desafiador agora, explicava a mãe aos amigos quando perguntavam por que os caminhões da Patterson estavam desaparecendo dos canteiros de obras locais. A reputação da empresa, construída ao longo de 3 gerações, deteriorou-se rapidamente. Empreiteiros gerais que anteriormente haviam escolhido a Patterson para seus projetos começaram a procurar em outros lugares. A capacidade de garantia da empresa, sua capacidade de garantir as garantias de execução necessárias para projetos maiores, foi rebaixada devido à instabilidade financeira, limitando o tamanho dos projetos para os quais podiam concorrer. 12 meses após o início da liderança de Ryan, surgiu o primeiro processo. Um cliente comercial entrou com uma ação por danos substanciais quando surgiram problemas estruturais em um prédio comercial recém-concluído. A investigação revelou que Ryan havia aprovado a substituição de materiais de qualidade inferior aos especificados no contrato para reduzir custos. A seguradora da empresa inicialmente negou a ação, alegando negligência intencional. Um segundo processo judicial foi movido quando um complexo de apartamentos construído por Patterson sofreu extensos danos causados pela água. A origem foi atribuída à instalação inadequada de um revestimento de proteção, um elemento básico da construção que qualquer gerente de projeto experiente teria verificado. O acordo esgotou o que restava das reservas de caixa da empresa. Por volta dos 15 meses, Ryan tomou sua decisão mais catastrófica. Sem consultar consultores financeiros, ele usou a capacidade de endividamento restante da empresa para comprar um imóvel adjacente para uma expansão planejada da sede. O momento não poderia ter sido pior. O mercado imobiliário comercial estava no auge, e ele pagou bem acima do valor de mercado. Em 6 meses,
os valores dos imóveis despencaram, deixando a empresa com o financiamento em baixa. Os gastos pessoais continuaram inabaláveis. Ryan comprou um barco e, em seguida, uma casa de férias na Flórida. Ele fez viagens de desenvolvimento de negócios para Las Vegas e o Caribe. Os cartões de crédito da empresa estavam estourados em restaurantes sofisticados e hotéis de luxo. Com o negócio perdendo dinheiro, Ryan começou a mexer nas finanças pessoais dos meus pais. Primeiro, vieram empréstimos de curto prazo de suas contas de aposentadoria, depois, hipotecaram a casa da família que já estava quitada há anos e, por fim, liquidaram contas de investimento que tinham como objetivo financiar sua aposentadoria. Aos 18 meses, a confortável aposentadoria dos meus pais havia se transformado em um pesadelo financeiro. A empresa operava com prejuízo mensal significativo. Suas economias pessoais estavam esgotadas. A casa da família, antes um símbolo de sucesso, agora tinha uma hipoteca com prestações que eles não podiam pagar. Meu pai, que planejava passar os dias jogando golfe, estava de volta aos canteiros de obras aos 68 anos, tentando salvar projetos problemáticos. Por meio de antigos colegas, soube que meu pai envelhecera 10 anos em 18 meses. Seu andar confiante havia se transformado em um andar arrastado e preocupado. Minha mãe havia desenvolvido problemas de saúde relacionados à ansiedade, e o estresse se manifestava fisicamente em pressão alta e insônia. Ryan, por sua vez, permaneceu em negação. Culpou a economia, funcionários desleais e clientes exigentes pelos problemas da empresa. Recusou-se a reconhecer seu papel no desastre, continuando a receber seu salário de executivo mesmo com a empresa atrasando o pagamento da folha de pagamento dos funcionários regulares. A gota d'água veio quando o banco solicitou a linha de crédito da empresa devido a múltiplas violações de cláusulas contratuais. Sem dinheiro para quitar a dívida e sem ativos para penhorar, a Patterson Construction enfrentava a falência iminente. O negócio que meu avô havia começado do zero, que meu pai havia transformado em uma potência regional e que eu havia ajudado a modernizar para o futuro, estava a semanas do colapso. Foi quando meu celular tocou com uma mensagem da minha mãe: a hipoteca está vencendo. Podemos conversar? A mensagem da minha mãe chegou às 7h13 da manhã de uma terça-feira. Meu primeiro instinto foi ignorá-la. Afinal, eu não tinha notícias dela há quase 2 anos, exceto por um cartão de Natal genérico e uma mensagem de aniversário. Mas a curiosidade falou mais alto. O que significava a hipoteca está vencendo? A casa da família já estava quitada havia mais de uma década. Respondi com um único ponto de interrogação. 3 pontos apareceram imediatamente, depois desapareceram e reapareceram. Finalmente, tivemos que fazer uma hipoteca para ajudar a empresa. Não conseguimos pagar o pagamento deste mês. Desliguei o celular e segui minha rotina matinal: café, banho, roupa profissional. O ritmo familiar me ajudou a processar essa intrusão inesperada do meu passado. Quando cheguei ao escritório, mais 3 mensagens haviam chegado. Por favor, Mega, estamos com problemas. Ryan disse que é temporário. Seu pai não vai admitir, mas precisamos de ajuda. Desliguei a conversa e me concentrei nos meus compromissos do dia. Tinha uma reunião com um cliente em potencial, 2 visitas ao local do projeto e uma proposta para finalizar. Meu negócio estava prosperando justamente porque eu mantinha limites profissionais e me concentrava em soluções em vez de drama. Os problemas financeiros da minha família não eram uma emergência minha. Mas, à medida que o dia avançava, as mensagens continuavam. À tarde, até meu pai já tinha mandado: precisamos conversar. Assunto de negócios. Vindo de um homem que efetivamente me havia renegado dos negócios da família, a ironia era quase risível. Depois da minha última reunião, sentei-me no meu escritório com vista para o horizonte de Chicago e ponderei minhas opções. Eu poderia continuar ignorando-os, o que seria justificável considerando nossa história. Eu poderia enviar dinheiro para cobrir o pagamento da hipoteca, o que permitiria a disfunção deles sem resolver os problemas subjacentes. Ou eu poderia me envolver, mas estabelecer limites claros. Decidi pela terceira opção, não por obrigação familiar, mas por curiosidade profissional. Quão ruins as coisas realmente tinham chegado.
Liguei para minha mãe exatamente às 17h30. Ela atendeu ao primeiro toque. Megan, graças a Deus. Esperei o dia todo. Tive reuniões, respondi, neutro. O que está acontecendo com a hipoteca? O que se seguiu foi um monólogo de 20 minutos sobre um desastre financeiro. A casa havia sido hipotecada para garantir um empréstimo comercial quando o crédito da empresa foi rebaixado. Esse empréstimo havia sido usado para cobrir prejuízos em 3 grandes projetos cujo valor Ryan havia oferecido abaixo do valor original. O pagamento mensal era de $4.300, um valor substancial para um casal cuja renda de aposentadoria havia sido dizimada pelos empréstimos comerciais de Ryan, que eram de suas contas pessoais. Estamos 3 meses atrasados, admitiu minha mãe. O banco ligou ontem. Eles vão iniciar o processo de execução hipotecária na semana que vem, se não nos recuperarmos. Onde está o Ryan nisso tudo? Perguntei. Uma pausa. Ele está se esforçando ao máximo, disse ela, sem convicção. O mercado está desafiador agora. Mãe, eu trabalho no mesmo setor. O mercado está aquecido. Construtoras bem administradas não conseguem contratar rápido o suficiente para atender à demanda. Outra pausa, mais longa desta vez. Seu pai gostaria de falar com você, disse ela finalmente, passando o telefone. A voz do meu pai envelhecera, o tom antes autoritário agora vacilava um pouco. Megan, obrigada por ligar. Estou ouvindo, eu disse, nem hostil nem acolhedora. Ele pigarreou. A situação na Patterson Construction se complicou. Estamos enfrentando alguns problemas temporários de fluxo de caixa que afetaram nossas finanças pessoais. Defina temporário e complicado, respondi. O que aconteceu na hora seguinte foi muito pior do que eu imaginava. A empresa estava essencialmente insolvente. Diversos processos judiciais de clientes e fornecedores estavam pendentes. O banco havia congelado as contas da empresa. Ryan havia contratado e demitido 3 CFOs em 18 meses, cada um pedindo demissão ao perceber a extensão da má gestão financeira. Os funcionários não recebiam seus salários havia 3 semanas. Gravames fiscais haviam sido registrados por impostos de folha de pagamento não pagos. Onde está o Ryan agora? Perguntei. Ele está na Flórida, admitiu meu pai, relutante. No condomínio. Ele disse que está se reunindo com potenciais investidores, mas sua voz se perdeu. Mas ele provavelmente está no barco dele, completei. Meu pai não confirmou nem negou. Em vez disso, ele foi direto ao ponto. Precisamos da sua ajuda, Megan. Ajuda financeira. Eu pedi mais do que isso, disse ele. Precisamos que você volte para nos ajudar a salvar o que sobrou da empresa. Quase deixei o telefone cair. Depois de tudo o que tinha acontecido, depois de darem tudo ao Ryan e nada a mim, eles queriam que eu voltasse e resolvesse a bagunça dele. Você quer que eu resgate a empresa da qual você me disse que eu não merecia fazer parte? A amargura que eu achava ter processado surgiu inesperadamente. Eu cometi um erro, disse meu pai baixinho. Todos nós cometemos. Mas isso não é mais só sobre nós. Há 47 famílias que dependem da Patterson Construction para seu sustento, pessoas que não fizeram nada de errado, exceto confiar que nossa família lideraria com responsabilidade. Ele estava jogando a carta da culpa com maestria, apelando para o senso de responsabilidade que havia incutido em mim. O pior é que ele não estava errado. Funcionários inocentes estavam sofrendo por causa das decisões erradas da minha família. O que exatamente você está propondo? Perguntei. Volte como COO, disse ele. Autoridade total para fazer as mudanças necessárias. Ryan assumirá apenas a função de desenvolvimento de negócios. E minha participação acionária? Uma hesitação. Poderíamos lhe oferecer 20% da empresa. Eu ri alto. 20% de uma empresa que está efetivamente falida? Essa é a sua oferta depois que eu construí um negócio de sucesso do zero enquanto o Ryan levou o seu à falência? 30%, respondeu meu pai, sem graça.
Esta ligação acabou, eu disse. Se você leva a sério a minha ajuda, peça ao seu advogado para redigir os documentos para a participação de 51%, transferível para mim imediatamente após a verificação da situação financeira da empresa. Caso contrário, boa sorte com a execução. Megan, seja razoável, começou papai. Estou sendo razoável. Você está me pedindo para deixar um negócio de sucesso que construí para resgatar um que você explicitamente me disse que eu não merecia possuir. Meus termos são inegociáveis. Vou falar com a sua mãe, disse ele finalmente. Faça isso. E, já que está nisso, fale com o Ryan. Explique que as férias dele acabaram. Se eu voltar, ele vai trabalhar sob minha supervisão ou não vai mais trabalhar. Depois de desligar, sentei-me em meu escritório silencioso, observando as luzes de Chicago se acenderem ao cair da noite. A conversa me deixou abalado, não pela situação difícil deles, mas pela minha reação a ela. 2 anos atrás, eu teria corrido imediatamente para ajudar, independentemente das condições. Teria sacrificado meus próprios interesses para salvar os negócios da família por um senso de dever equivocado. Agora eu entendia o meu valor. Eu havia construído algo valioso nos meus próprios termos. Se minha família quisesse ter acesso às minhas habilidades e experiência, teria que reconhecer esse valor devidamente. Chega de dar tudo e não receber nada em troca. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe: seu pai vai falar com o advogado amanhã. Por favor, nos ajude, Megan. Não temos mais a quem recorrer. Deixei a mensagem sem resposta. A crise deles já estava latente há meses. Podia esperar mais um dia enquanto eu considerava minhas opções com cuidado. Qualquer decisão que eu tomasse seria baseada na lógica empresarial, não em manipulação emocional ou obrigação familiar. Pela primeira vez em nosso relacionamento, eu tinha vantagem. A questão era, o que eu faria com ela? 3 dias após o telefonema desesperado dos meus pais, embarquei em um voo para Boston. Na minha pasta, havia 2 documentos preparados pelo meu advogado, um para um contrato de consultoria e outro para a transferência do controle acionário da Patterson Construction. Eu não tinha ideia de qual seria assinado, se é que algum seria. Aluguei um carro em vez de pedir aos meus pais para me buscarem, mantendo a distância profissional que a situação exigia. O caminho até a casa deles, a casa onde cresci, parecia surreal. A propriedade parecia abandonada, com paisagismo coberto de mato e tinta descascando nos frisos. A placa da Patterson Construction perto da entrada da garagem havia sumido. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, me puxando para um abraço apertado que não retribuí. Meu pai estava parado sem jeito na entrada, parecendo mais velho e menor do que eu me lembrava. Ryan estava visivelmente ausente. Cadê o Ryan? Perguntei, depois de poucas gentilezas. Ele está chegando, disse papai, olhando para o relógio. Ele deve chegar logo. Fomos para a sala de estar, onde documentos financeiros estavam espalhados sobre a mesa de centro, extratos bancários, notificações judiciais, formulários de imposto de renda, a evidência física do colapso financeiro deles. Antes de começar, eu disse, preciso entender exatamente no que estou me metendo. Quero ver tudo, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, documentos de empréstimos, processos judiciais, avisos fiscais, tudo. Durante as 2 horas seguintes, meus pais me explicaram o desastre. A empresa tinha mais de 3,7 milhões de dólares em dívidas, com praticamente nenhum ativo restante. Fornecedores recusavam entregas sem pagamento antecipado. 3 grandes clientes haviam rescindido contratos devido a atrasos e problemas de qualidade. A casa da família tinha uma hipoteca de 780 mil dólares, sem pagamentos feitos há 4 meses. Para onde foi todo o dinheiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Papai hesitou, mas mamãe se manifestou. Ryan tomou algumas decisões questionáveis. Como se tivesse sido combinado, a porta da frente se abriu e Ryan entrou. Ele estava bronzeado de sua viagem de negócios à Flórida, com óculos escuros de grife na cabeça. Parou de repente quando me viu. Reunião de família, disse ele com forçada casualidade.
Ninguém me avisou que a Megan viria. Sente-se, Ryan, eu disse. Estamos discutindo como você destruiu um negócio familiar de 3 gerações em menos de 2 anos. Seu rosto corou. Isso não é justo. As condições do mercado. Guarde, interrompi. Eu vi os números. Isso não tem nada a ver com as condições de mercado e tudo a ver com incompetência e apropriação indébita. Desfalque. Essa é uma acusação séria, ele vociferou. Peguei um documento da minha pasta, uma planilha que eu havia preparado analisando suas despesas pessoais cobradas da empresa, assinaturas de clubes de campo, voos de primeira classe, o barco, o apartamento na Flórida, tudo comprado com recursos da empresa enquanto os projetos fracassavam e os funcionários não recebiam seus salários. Ryan olhou para o nosso pai em busca de apoio, mas ele olhou para o chão. Eu tinha direito a uma indenização como CEO, tentou Ryan. Não quando a empresa está insolvente, retruquei. Isso é fraude de escritura, possivelmente criminosa, dependendo de como os fundos foram documentados. A cor sumiu do seu rosto. Talvez pela primeira vez na vida, Ryan percebeu que não conseguia se safar de uma situação com charme ou arrogância. Já revisei tudo, disse eu, dirigindo-me aos meus pais e ignorando Ryan. Há 2 opções. Opção 1. Eu entro como consultor, cobrando meus honorários padrão, para desenvolver um plano de reestruturação que vocês implementarão. Opção 2. Assumo o controle acionário da empresa, 51%, e total autoridade para implementar as mudanças que julgarem necessárias. Isso é ridículo, interrompeu Ryan. Você não pode simplesmente entrar e assumir o controle da minha empresa. A sua empresa, arqueei uma sobrancelha. A empresa que você levou à falência? A empresa que está a semanas da falência? Aquela empresa? Megan tem razão, disse papai baixinho. Todos nos viramos para ele, surpresos. Nós lhe demos todas as vantagens, Ryan, recursos, oportunidades, autoridade, e você desperdiçou tudo. Foi a primeira vez que ouvi meu pai criticar Ryan diretamente. O choque silenciou até mesmo Ryan. Vamos escolher a segunda opção, continuou papai. Controle total para Megan. Ryan começou a protestar, mas papai levantou a mão. Está feito, Ryan. Se você quiser alguma esperança de salvar sua reputação ou evitar problemas legais, coopere totalmente com o que Megan decidir. Minha mãe assentiu, com lágrimas nos olhos. Empurrei os documentos de transferência de propriedade sobre a mesa e meus pais assinaram sem mais discussão. Assim, de repente, me tornei o sócio majoritário da Patterson Construction. E agora? Perguntou Ryan, mal-humorado. Agora começa o trabalho de verdade, respondi. Amanhã de manhã, às 7 horas, no escritório. Todos, inclusive você, Ryan. Na manhã seguinte, cheguei à sede da Patterson Construction às 6h30. O prédio, que antes era motivo de orgulho para a família, parecia decadente e abandonado. O interior era pior, papelada desorganizada, computadores obsoletos, mesas vazias onde antes se sentavam funcionários de longa data. Meus pais chegaram às 6h50, Ryan às 7h20 com um café na mão e sem pedir desculpas pelo atraso. Reuni-os na sala de conferências, agora sem mesa de ping-pong, mas ainda com marcas de arranhões nas paredes. É assim que funciona, comecei. Esta é uma operação de resgate, não uma reunião de família. Tomarei decisões com base no que for melhor para a sobrevivência da empresa, não nos sentimentos ou expectativas de ninguém. Quem não conseguir aceitar isso deve sair agora. Ninguém se mexeu. Ótimo. Primeira coisa a fazer, Ryan, você está afastado de todas as responsabilidades operacionais e financeiras, com efeito imediato. Você trabalhará exclusivamente em relações com clientes, sob minha supervisão direta. Seu salário foi reduzido para corresponder aos dos outros chefes de departamento. Cartões de crédito da empresa cancelados. Carro da empresa devolvido. Apartamento na Flórida vendido. Ryan começou a protestar, mas meu pai colocou a mão em seu braço, em sinal de advertência. Ele se aquietou, me encarando.
Mamãe e papai, vocês servirão apenas como consultores. Vocês têm conhecimento institucional valioso, mas nenhuma autoridade para tomar decisões. Seus benefícios de aposentadoria estão suspensos até que a empresa volte a ser lucrativa. Minha mãe assentiu. Meu pai pareceu magoado, mas não se opôs. Entrei em contato com ex-funcionários importantes que foram demitidos ou pediram demissão sob a liderança de Raya. 7 concordaram em retornar, incluindo Martim T. e Dolores Rodrigues, que retomarão suas funções anteriores de orçamento e gestão de escritório. Descrevi o restante do meu plano de reestruturação: renegociar com os credores, reunir-me pessoalmente com clientes insatisfeitos, implementar controles financeiros rigorosos e vender ativos não essenciais para gerar capital operacional. Deixei claro que a recuperação seria dolorosa e exigiria sacrifícios de todos. Nos 3 meses seguintes, dividi meu tempo entre Chicago, onde meu assistente gerenciava os projetos em andamento da Patterson Consulting, e Boston, onde implementei o plano de resgate. Trabalhei 16 horas por dia, 7 dias por semana. Tomei decisões difíceis, incluindo demitir os colegas de fraternidade do Raya e rescindir contratos de aluguel caros do escritório. A recuperação não foi imediata, mas o progresso foi constante. Negociamos planos de pagamento com fornecedores que respeitavam minha reputação no setor. 2 grandes clientes concordaram em reestabelecer contratos com prazos revisados após eu pessoalmente garantir a supervisão da qualidade. O banco reestruturou os empréstimos com base em nosso plano de recuperação realista. Raya, para minha surpresa, mostrou-se bastante útil quando limitado apenas ao relacionamento com clientes. Desprovido de autoridade financeira, mas ainda capaz de encantar clientes em potencial, ele garantiu vários projetos pequenos, porém lucrativos, que ajudaram a estabilizar o fluxo de caixa. Ele pareceu se sentir honrado pela experiência de quase perder tudo, embora eu permanecesse cauteloso quanto à sua nova responsabilidade. 6 meses após o início da operação de resgate, a Patterson Construction estava estável, não prosperando, mas não mais em risco iminente de colapso. Eu havia estabelecido sistemas e treinamento que me permitiram reduzir meu envolvimento direto. Meus pais haviam se mudado para uma casa menor, usando o dinheiro da venda de seu imóvel superfaturado para quitar dívidas pessoais. Quanto a mim, mantive a participação majoritária, mas contratei um executivo experiente da construção civil para cuidar das operações diárias em Boston, enquanto eu retornava ao meu negócio em Chicago em tempo integral. Eu havia provado o que precisava provar para minha família e para mim mesmo. A mudança mais significativa não ocorreu nas demonstrações financeiras da empresa, mas na dinâmica da minha família. Meu pai, que antes rejeitava minhas contribuições, agora me consultava em todas as decisões importantes. Minha mãe, que havia permitido anos de favoritismo, pediu desculpas em lágrimas durante um jantar privado. Até Raya reconheceu, embora com relutância, que a empresa teria desaparecido sem a minha intervenção. Mas a transformação mais importante foi interna. Eu não precisava mais da aprovação ou do reconhecimento deles para validar meu valor. Eu havia construído um negócio de sucesso nos meus próprios termos e, em seguida, resgatado a empresa familiar nos meus próprios termos. Meu senso de valor vinha de dentro, não da validação externa. 1 ano depois daquela mensagem desesperada sobre a hipoteca, recebi outra mensagem da minha mãe: a empresa apresentou lucro neste trimestre. Obrigada por salvar nosso legado. Sorri ao ouvir a mensagem, mas não respondi imediatamente. Em vez disso, olhei ao redor do meu escritório em Chicago, para o negócio que eu havia construído do zero, para a equipe que eu havia formado com base no mérito e não no nepotismo. Este era o meu legado, não um nome em um prédio ou uma empresa passada de geração em geração, mas a certeza de que eu havia criado algo valioso por meio dos meus próprios esforços. Mais tarde naquela noite, finalmente respondi à minha mãe: nunca se tratou do legado. Tratava-se de reconhecer o valor onde ele existe, não onde a tradição determina que deveria estar. Fico feliz que você finalmente tenha percebido isso. A jornada de filha esquecida para a salvadora da empresa me ensinou lições que nenhuma escola de negócios poderia oferecer, que às vezes perder tudo é a única maneira de descobrir seu verdadeiro valor, que permanecer firme em seu valor não é egoísmo, é necessário, e, o mais importante,
que as opiniões dos outros, mesmo da família, não definem suas capacidades ou potencial. E você? Já teve que provar seu valor para pessoas que deveriam ter reconhecido isso o tempo todo? Já teve que criar limites com a família para proteger sua autoestima? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no meu canal para mais experiências da vida real e lições aprendidas da maneira mais difícil. Lembre-se, às vezes, as pessoas que mais deveriam te apoiar são aquelas que menos enxergam o seu valor, até você mostrar a elas exatamente o que elas têm a perder. Obrigada por me acompanhar nesta jornada e nos vemos no próximo vídeo.